Estudo nas Sagradas Escrituras para a Escola Bíblica Dominical no primeiro trimestre do ano de 2017. Lições para a classe de adultos e classe de jovens. Estamos com o tema O Sermão do Monte, analisando, estudando a cada lição, dentro do texto geral, capítulo 5, 6 e 7, segundo escreveu o evangelista Mateus, o Sermão do Monte. Dentro desta lição, ou dessa sequência de lições, estamos agora na lição de número 6, e o nosso título é A Justiça de Deus e os Juramentos. Passando ao nosso texto áureo proposto para a Escola Bíblica Dominical, é proposto o verso 37 desse capítulo de estudo, que no momento é o capítulo 5, e o texto diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Nossa leitura bíblica também proposta é o texto de análise, que é desde o verso 33 até o verso 37 desse capítulo 5, e que temos projetado e que lemos nesse instante. Jesus, dentro do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como alguns chamam, ele disse em sequência as palavras anteriores já estudadas: outrossim ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Na nossa sequência, temos o esboço que propomos dentro do projeto da Escola Bíblica Dominical. Além da introdução e de uma conclusão, nós temos 3 tópicos a considerar e no que desenvolvemos a nossa lição. O primeiro tópico, a justiça de Deus e o perjúrio. Segundo tópico, o uso legítimo dos juramentos. E a palavra do discípulo de Cristo. A palavra do discípulo de Cristo. Assim, dentro deste assunto, vamos considerar inicialmente algumas expressões que muitas vezes não são conhecidas, como a palavra inicial do texto da leitura bíblica, outrossim, que pode ser colocado como de outra forma, ou igualmente, ouvistes que foi dito aos antigos. É a palavra outrossim. Como também, ao colocar aqui no verso 35, para não jurar nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés. Se os céus é o trono de Deus, a terra é escabelo de seus pés. Cabelo é apoio. E quando fala de apoio dos pés, o sentido não é assim literal, é o sentido de que, por coisas que acontecem na terra, do que aqui existe, Deus está falando de coisas também celestiais, de onde nós não temos noção e nem visão alguma.
mas aqui temos um parâmetro de comparação. Por isso essa expressão escabelo. Agora observem também, dentro daquela colocação que temos de Paulo falando, que os anjos aprendem sabedoria observando a igreja. Então, por nós aqui, fatos que acontecem na terra, de tudo isso aqui, algo está relacionado com as coisas de ordem celestial. Deus nos falando segundo o nosso entendimento. E por isso mesmo que Jesus tantas vezes falou que o reino dos céus é semelhante, aí vem comparações com coisas desta existência. Ainda nessa continuação, palavra perjurar significa jurar falsamente, jurar com engano. Agora tem o sentido também de perjurar, no sentido de que fez um juramento ou fez um voto e depois não cumpre. Então, isso é perjurar também. São dois sentidos, praticamente. Então, dando sequência à nossa lição, passando ao texto do material de classe, a leitura dentro do que é colocado como introdução, temos que estar diante de nós e que diz assim: em continuidade à exposição que o Senhor vem fazendo acerca da lei de Deus, explicando o seu verdadeiro sentido e alcance sobre a vida daqueles que cuidam fazer parte do reino dos céus, chegamos agora à consideração de outro aspecto de grande importância para a vida cristã, que diz respeito às palavras que saem da nossa boca e à necessidade que seja a expressão de um caráter veraz e sincero. O discípulo de Cristo sempre honra a Deus em tudo aquilo que diz, seja quando faz menção ao seu santo nome, seja quando na sua conversação cotidiana fala e mantém sua palavra segundo aquilo que realmente está em seu coração, e ainda que com dano seu, não muda. Então observem o nosso assunto, a justiça de Deus e os juramentos. Na verdade, a lição vai se prender muito ao aspecto daquilo que se fala e que tem que se falar com verdade, com sinceridade. É a base de tudo. Tanto assim que temos para nós lembrarmos a citação do Salmo 15, quando no verso 1, 2 e 4, a palavra diz para nós: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Verso 2: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele, verso 4, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Então falar com sinceridade, com verdade, e não de forma fingida, escondendo intenções outras, fazendo parecer verdade aquilo que não é verdade. Num primeiro tópico, temos a justiça de Deus e o perjúrio. O verso 33 que nós lemos neste momento: outrossim ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Passando a um primeiro parágrafo dentro do material de classe, no primeiro tópico, a justiça de Deus e o perjúrio, assim queremos expressar: lembremos que o Senhor Jesus não está de modo algum se opondo à lei de Deus, mas sim à falsa aplicação dos mandamentos.
A expressão do verso em apreço deve ser entendida como um resumo ou a essência do que os líderes do povo de Israel consideravam mais importante quanto ao uso de juramentos nas conversações, que não se devia jurar falsamente pelo nome do Senhor. Não perjurarás. E o que fosse jurado ou votado expressamente em nome do Senhor devia ser cumprido. Cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Aqui entendemos que não se trata do juramento ou voto voluntário feito perante o Senhor, mas em conversação com o próximo, com o objetivo de confirmar a veracidade do que alguém afirmava ou negava. Estejamos atentos a isso. Então, o perjurar, no sentido de usar o juramento de uma forma falsa, ou sim, fazer um juramento e depois não cumprir. Esses dois aspectos são os mais notórios. Mas observem que, de modo geral, percebe-se na citação, colocação de escribas e fariseus, a tendência somente de não deixar de cumprir aqueles votos que foram feitos como juramento ao Senhor. Mas tem outros sentidos que vemos aplicados incorretamente. Dentro dos textos bíblicos que podem ser citados, lembramos Levítico capítulo 19, verso 12, quando a palavra diz: nem jureis falso pelo meu nome, assim disse o Senhor, né? Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Em Números 30, verso 2, quando o homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca, fará. E Deuteronômio 23, verso 21 até o 23, lemos: quando votares algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. O que saiu da tua boca guardarás e o farás. Mesmo a oferta voluntária, assim como voltaste ao Senhor teu Deus e o declaraste pela tua boca. Observe estas expressões que nós temos aqui conosco. Nos versos de Números e Deuteronômios, é o voltar e não cumprir depois. Palavra que no conselho também de Salomão, em Eclesiastes, ele chega a dizer, no sentido de que, quando entrar na casa do Senhor, guardar os pés, serem poucas nossas palavras, não sermos precipitados em fazer voto e depois questionar se deve ou não deve cumprir o voto. A palavra dita, o juramento feito diante do Senhor tem que ser cumprido, senão há transgressão. Mas no verso de Levítico 19 é o juramento falso, muitas vezes querendo dar credibilidade a uma mentira, usando falsamente o nome do Senhor. É profanar o nome do Senhor, ou entrar em palavras e dando validade àquilo, empregando alguma coisa de Deus e depois também não cumprir, sendo já desde o princípio ou em algum momento uma mentira. Continuando, passando a um segundo parágrafo do material de classe, queremos considerar ainda nesse tópico a justiça de Deus e o perjúrio. Assim queremos expressar: porém, o ensino dos escribas e fariseus não
limitava muito o que Deus realmente dizia sobre essa questão, mas levava o povo a fazer uso equivocado e pecaminoso de juramentos, como forma de fazer acreditar suas declarações acerca de coisas triviais. Assim mesmo que a questão sob juramento fosse verdadeira, não incorrendo em perjúrio, o ato do juramento em si perdia toda a sua solenidade e o nome sagrado de Deus era profanado pelo seu uso em questões de pouca importância, o que constituía violação do princípio fundamental expresso pelo terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aí está a expressão que aqui temos nesse parágrafo 2, o sentido de muitas vezes alguém dar alguma palavra, querer dar uma vestimenta de credibilidade e sinceridade nas suas palavras, usando o nome do Senhor. Haver coisas triviais, é usar o nome do Senhor de uma forma leviana, em vão, ou uma mentira declarada e acobertando a mentira, dando credibilidade, usando o nome do Senhor, comprometendo fazer uma coisa em nome do Senhor e depois não cumprir, e muitas vezes já no coração sabendo que não ia fazer nada, só queria ser acreditado naquele momento. Aí usa o nome do Senhor como que um selo, um carimbo de validade naquilo que Deus não está de forma alguma ligado ou participando. Lembremos nessa questão de juramentos, quantas vezes nós temos citações nos evangelhos de que o povo é ensinado a jurar por coisas que não têm validade alguma. Jurar pelo ouro do altar, isso é sério, mas jurar pelo altar não tem importância. Eles invertiam os valores. Então precisamos entender que o povo estava em uso de juramentos que não tinham sentido algum, porque era baseado naquilo que não tinha validade, com compreensões incorretas. Passando a um parágrafo 3 do material de classe, assim se diz: esse hábito condenável de tudo que fosse declarado ser aceito apenas à base de juramentos refletia, como nas demais situações exemplificadas por Cristo ao longo deste sermão, que a mentira, a falsidade, o uso de palavras fingidas e a desonestidade no trato com o próximo haviam proliferado entre o povo de Israel, de tal modo que não se podia mais confiar na simples declaração de alguém a respeito de qualquer coisa. Ao mesmo tempo, isso revelava um problema ainda mais grave e pernicioso, e que, como no caso de outros pecados, também tinha sua origem no interior do homem. Essa linguagem simplesmente revelava o caráter inconstante e o coração dobre e insincero daquele povo. Ou seja, usar, como dissemos, o nome do Senhor para validar algum compromisso, alguma coisa, sendo que muitas vezes isso não está no coração, mostrando que havia incredulidade e o povo estava acostumado de ocultar a verdade, tingindo as palavras de uma tinta de verdade ao usar o nome do Senhor. Estavam misturando as coisas, profanando, assim como vimos antes na expressão bíblica, profanando o nome de Deus. Passando à frente no nosso estudo, ao tópico 2 agora, com o título Uso Legítimo dos Juramentos, vamos estudar agora os versos 34 e 36, que faço leitura novamente. Jesus disse: eu, porém, vos digo que
De maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Estas coisas eram usadas normalmente. Jurar e ter a validade, se não no nome do Senhor Deus, mas, digamos assim, outras coisas relacionadas com Deus. Conforme vimos aqui, repetindo, jurar pelo céu, jurar pela terra, jurar por Jerusalém, jurar sobre a sua própria cabeça, são coisas que não têm sentido. E na verdade, de uma forma, digamos assim, direta, está relacionada com Deus. Então, fingidamente, não usa o nome de Deus, mas cita coisas que levam a Deus. Assim, passando o nosso material de classe, nesse tópico 2, o uso legítimo dos juramentos, leiamos o que se diz. A legitimidade do uso de um juramento não depende apenas da veracidade de uma declaração. Não basta ser verdade o que se diz sob juramento. Atenção para isso. Jurar, usar o nome do Senhor falsamente é impróprio, mas até em coisas verdadeiras usar o nome do Senhor ultrapassa às vezes limites, quando se faz em coisas comuns, em coisas profanas, misturando o que é santo com o que é de Deus. Por isso temos que tomar cuidado de separar santo e profano, na continuidade da nossa leitura. As Escrituras demonstram que, desde o princípio, os juramentos eram feitos sob a circunstância especial de uma questão ou compromisso entre os homens que exigia a solene invocação de alguém superior, como testemunha e fiador da verdade, capaz tanto de sondar a sinceridade do coração das partes, como também de punir aqueles que usassem de engano. Dentre os muitos exemplos que poderiam ser citados, eis que fizeram uso apropriado de juramentos homens piedosos, como os patriarcas, o apóstolo Paulo, os anjos e até mesmo Deus. Vamos considerar isso. Está sendo proibido o juramento? De certa forma não, sempre foi usado, mas só que aplicado com muita seriedade, muita prudência, porque é algo muito sério. Mas dentro dessas citações, observemos, lá em Gênesis capítulo 24, Abraão usava do juramento. E disse Abraão ao seu servo: põe agora tua mão debaixo da minha coxa. Verso 3: para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Abraão, aqui entrando em compromisso, em palavras de compromisso com o seu servo, mas empregando o nome do Senhor em juramento. É lógico, estamos num tempo em que deve haver em nós muito mais entendimento e seriedade do que no tempo de Abraão. Ali é o princípio. Coisas lá que Abraão fez que nós não podemos nos justificar e repetir também. E outros patriarcas também tiveram seus comportamentos. Mas observem o emprego de juramento em nome do Senhor, no que o Senhor Deus estava também envolvido. Ou seja, há uma comunhão de espírito quando se pode usar de fato o juramento empregando o nome do Senhor. O Senhor está no negócio. Aí sim. Agora, para usar isso de qualquer maneira, em qualquer instante, de forma nenhuma. É usar o nome do Senhor em vão.
Às vezes nós vemos muitas situações, até jocosas e outras mais, que as pessoas usam o nome de Deus. Nem é juramento, mas é o nome de Deus usado erradamente. Ainda observe em Gênesis, no capítulo 47, verso 29, e nós lemos em parte esses versos 29 e depois o 31, e trata-se agora de Jacó falando com José. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, que é Jacó, chamou a José seu filho e disse-lhe: rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito. Não me enterres no Egito. E o verso 31, e disse ele: jura-me. E ele, José, jurou-lhe. E Israel, que é Jacó, inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Aqui temos juramento, só que observe, não foi empregado o nome do Senhor. Jacó coloca seu filho José, vamos dizer assim, numa situação de falar com compromisso sério, o termo jurar. E ele jurou, sem citar assim diretamente o nome do Senhor, mas o juramento nesse caso era falar que isso era coisa séria e que de fato iria dar cumprimento no tempo devido, não enterrar Jacó na terra do Egito. Ainda podemos apresentar outros versos interessantes, como Paulo citando em 2 Coríntios, no capítulo 1, o verso 23, e diz a palavra: invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Observem que Paulo, numa liberdade que tinha, ele não está fazendo juramento, mas está citando sim o nome do Senhor, envolvendo o nome do Senhor como testemunha dos seus propósitos. Ou seja, invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma. Não é juramento, mas o nome do Senhor para uma palavra que, observe, é séria. Então não é proibindo usar o nome do Senhor, mas saber que é coisa séria e no devido tempo, na devida necessidade e com a veracidade adequada. Em Hebreus 6,16, citação bíblica, observe esta palavra nos versos 16, 17 e 18: porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Observe, entre os homens é comum apelar-se ao juramento, juro, e às vezes alguns usam, né? Juro por Deus, mas juro, jurou, pronto, há um comprometimento. Usou a palavra com entendimento da seriedade com que está falando e do propósito daquilo que se propõe naquelas palavras, e basta. Entre os homens isso. E observe que Deus, que não precisava jurar, entretanto, para mostrar para nós o quanto Ele está disposto a operar e trabalhar em favor da nossa salvação, Ele entrou também com juramento. Com juramento. E em outro lugar se diz até: Deus, não tendo por que jurar que lhe fosse algo que lhe fosse superior, Ele jurou por si mesmo. Deus jurou por si mesmo. Mas observe, não é proibido o juramento, mas não é coisa leviana, não é cobertura de falsidade, é algo muito sério. Pode ser feito, mas
é adequado que só o façamos numa plena comunhão com o Espírito de Deus, onde que Deus de fato esteja envolvido, para o nome dele ser também colocado. Muito bem, lembremos de uma seriedade de juramento, o caso da aliança dos jebuseus com Israel no tempo de Josué. O povo de Israel jurou que não destruiriam os jebuseus. 3 dias depois, já tiveram notícia, são vizinhos. Aí o povo estava todo alvoroçado, e os anciãos tiveram que falar: calma, nós juramos pelo nome do Senhor, não podemos quebrar o juramento, não podem perjurar, porque usaram o nome do Senhor numa aliança. Foram precipitados, não consultaram a boca do Senhor. Juramento pode fazer? Sim ou não? Quantos juramentos foram feitos na Bíblia? Mas esse aí é um erro, foi um errado. Deus não estava no negócio, eles não consultaram a Deus, pelo que aí ficaram presos nas suas próprias palavras. Continuando um pouco mais na nossa lição, ainda nessa lição, a justiça de Deus e os juramentos, o uso legítimo dos juramentos. No parágrafo 2 do material de classe, extraímos o que lemos: portanto, a proibição do Senhor de maneira nenhuma jureis deve-se entender em sua relação com o contexto imediato, considerando-se que o povo usava levianamente de juramentos para validar suas palavras sobre as questões mais corriqueiras, e é a isso que o Senhor se opõe. Mas o juramento feito em uma ocasião apropriada e solene, pelo contrário, é um ato que glorifica a Deus, pois exaltar o seu poder de único e justo juiz, que faz valer a verdade e vinga a mentira, como também é exigido por ele, como aquilo que lhe é devido pelo seu povo e feito exclusivamente em seu nome. Agora considere esses versos dentro deste texto que aí temos. No caso, Deuteronômio 6, verso 13, está escrito: o Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás. E como encerra o versículo? E pelo seu nome jurarás. Então observe, se vai usar juramento, jurar só pelo nome do Senhor. Olha, não é proibição, só pelo nome dele. E se é pelo nome dele, aí vem toda a seriedade. Toda a seriedade. Não pode ter leviandade, não pode ser cobertura de engano. Vai jurar? Só tem o Senhor como testemunha e com aquele que vai validar nossas palavras, se o nosso juramento foi em verdade, for ligado pelo seu Espírito, na atuação, direção do seu Espírito, é só pelo nome dele. Ainda mais, Isaías 45, 23, Deus falando pelo profeta: por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. E no mesmo livro do profeta Isaías, capítulo 65, verso 16, de sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Então observe esses versos, irmãos, para considerarmos isto. Mas o sentido também desse juramento em nome do Senhor não é aplicar o som nome do Senhor, é simplesmente na comunhão e seriedade, como que diante dele. Tem uma expressão de Paulo mais ou menos assim, que falava de Deus como que na presença de Deus,
Então nós temos palavras que vamos falar e que terão peso de juramento, porque são expressão de verdade, porque o Senhor está presente, ouvindo, e nós sabemos disso, que o Senhor está presente. Então, como que diante de Deus, ainda que seu nome não fosse usado. Continuando um pouco mais, entrando no tópico, aliás, no parágrafo 3, entrando no parágrafo 3 do tópico 2, o último legítimo dos juramentos, extraio este escrito. Assim também, na sequência imediata dessas palavras, percebe-se uma referência a outra prática perniciosa usada pelo povo como forma de se evitar cair em transgressão. Eles faziam uso de juramentos indiretos, envolvendo o céu, a terra, a cidade de Jerusalém ou a própria cabeça, para não incorrerem em profanação ao nome de Deus. Uma pausa, e muitos juram pelo meu pai, pela minha mãe, que já faleceu ou que está velho, e ficam os juramentos assim, usando tudo quanto é expressão, como se isso pudesse ser base de uma firmeza, de uma veracidade. Deus é a verdade, mas às vezes usa artifícios outros, também desaprovados. Na continuidade, lemos: Cristo condenou severamente essas sutilezas, afirmando que tudo aquilo pelo que juravam estava de alguma forma ligado a Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas. E se eles faziam isto com o propósito de dar crédito a uma declaração falsa, incorriam em perjúrio, do mesmo modo que se jurassem diretamente pelo nome santo de Deus. Aí a observação de Mateus capítulo 23, que nós já conhecemos, citações anteriores já colocaram esses versos. Ai de vós, diz a palavra em Mateus 23, verso 16, repito: ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar? O altar que santifica a oferta. Portanto, que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está, e que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita, e o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, aquele que está assentado nele. Então são vãs sutilezas para fazer juramentos, dar credibilidades e fugindo do compromisso de dizer que jurou ou usou o nome de Deus. Mas continuemos um pouco mais, passando ao tópico agora 3, a palavra do discípulo de Cristo. É o verso 37 que consideramos e que relemos, faz parte da nossa leitura bíblica em classe, e assim diz: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Muito bem, dando sequência nesse tópico 3, a palavra do discípulo de Cristo, tirando palavras do nosso material de classe, parágrafo 1, em contraposição ao uso imoderado e profano dos juramentos, o Senhor Jesus propõe, ou antes revela, o caráter do verdadeiro súdito do reino dos céus, expresso na sua linguagem cotidiana, particularmente naquilo que afirma ou nega. O discípulo do reino dos céus tanto é comprometido com a justiça, como também com a verdade, amando-as e aborrecendo falsidade em todas as suas formas. É incompatível com a transparência da justiça divina o uso de palavras dúbias que encobrem
ou falsificam as intenções do coração, ao invés de serem sua fiel expressão. Tal atitude é condenada como hipocrisia e leviandade. São as expressões que nós temos, lembrando que textos bíblicos que ajudam nesse entendimento: Êxodo 20, verso 16: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Efésios capítulo 4, verso 25: pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então a nossa palavra tem que ser de tal forma que ela tem validade, como se fosse um juramento, porque é a expressão total de uma sinceridade do coração. Mas atentemos que muitas vezes a sinceridade do coração não expressa totalmente aquilo que de fato Deus poderia estar conduzindo a ser falado ou feito. Por isso que requer-se muita prudência, muito cuidado em empregar o nome do Senhor, usar o juramento. Mas continuemos um pouco mais. No segundo parágrafo deste tópico 3, a palavra do discípulo de Cristo, lemos: portanto, a palavra do cristão deve não apenas corresponder à verdade exterior dos fatos que afirma ou nega, mas também ser a expressão exata do que pensa e pretende dizer. Se é sim, que seja sim; se é não, que seja não. E para isso é necessário temperança, reflexão, sabedoria divina. A propensão em jurar sobre qualquer palavra, inclusive invocando-se o nome de Deus, procede da inclinação maligna de um coração não regenerado, de um caráter leviano e inconstante, e que o Senhor não terá por inocente. Então é sim, sim, não, não. Segundo uma veracidade que tem que ser a expressão do coração mesmo. Agora observe que muitos têm uma intenção, um entendimento e falam com sinceridade, mas às vezes não é o correto ainda. Nem sempre o que entendemos, queremos colocar pé firme que é isto, nem sempre é bem aquilo. Isso requer também uma moderação. Versos que encontramos em Tiago e confirmam essas mesmas palavras já depois de Jesus ter subido ao céu. A prática, o ensino que Paulo usa e que Tiago usa. No caso aqui, Tiago, no capítulo 3, verso 10 até o verso 13. E que diz assim: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. E depois no capítulo 5, verso 12, por fim ele diz: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, para que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. E é Tiago que vai usar aquela expressão: o varão que não tropeça com as suas palavras, esse é um varão perfeito. Então, toda a prudência, ainda mais quando se fala para empregar o nome do Senhor num juramento, num selo com Deus, ou puxando o nome de Deus. Assim, encerrando a nossa colocação, chegamos à conclusão, finalização da nossa exposição de hoje. E dentro do material de classe encontramos o texto, ou do texto retirado que agora lemos: nossa palavra
é um testemunho do que há em nosso coração. Enquanto os homens não confiam nas palavras uns dos outros, nem na sua própria palavra, recorrendo a muitas formalidades para se aceitarem em suas declarações, em razão da falsidade que predomina em todos os seus relacionamentos, como discípulos de Cristo, temos compromisso com a verdade. Devemos saber que nossas palavras correspondem a essa verdade em nosso coração, e nada, exceto a glória de Deus, pode nos constranger a qualquer outra expressão de confirmação do que dizemos, além do nosso sim ou não. Do nosso sim ou não. Então observe que a nossa lição nos convida a usar palavras de total sinceridade e vigiar para que o emprego do nome do Senhor não seja, na verdade, cobertura de alguma falsidade. E dentro das palavras que colocamos e versículos, lembremos de Jeremias capítulo 17, que o coração do homem é enganoso e perverso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Mas Deus esquadrinha todo o nosso ser. Então não vamos basear em nós, porque a nossa sinceridade às vezes é cobertura de algo que está no nosso coração e não é bom. Então vigiemos nos juramentos, no uso do nome do Senhor, como que dando validade àquilo que queremos dizer. Seja sim, seja não. Exponha, seja sincero. E assim nós terminamos nossa lição, que percorreu os tópicos já anunciados: a justiça de Deus e o perjúrio, o uso legítimo dos juramentos, a palavra do discípulo de Cristo. A palavra do discípulo de Cristo que tem que ser verdadeira em todo o tempo. E o nosso texto áureo, para relembrar-nos, diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Mateus capítulo 5, o verso 37. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.